De chuteiras que custam $1 até mais de 250 mil, passando por todos os preços intermediários, elas só ficarão mais caras à medida que avançamos. Começando com as chuteiras mais baratas deste vídeo, Duke e Nacho. Quem? Isso mesmo, ele cobriu chuteiras baratas com fita para parecerem tênis famosos e a gente viralizar. Converse Chuck Taylors, chinelos Nike, até Off-Whites. Quando vi ele com chinelos cheios de fita, pensei, as chuteiras dele não podem ser mais malucas que isso. Até que ele apareceu com uns chinelos Gucci, mas por mais estilosos que ele achasse que eram, fita é barato pra caramba. Essas chuteiras de $1 são as mais baratas do vídeo. Existem chuteiras que custam centenas, milhares, dezenas de milhares ou até centenas de milhares de dólares. E as chuteiras só vão ficar mais caras daqui pra frente. Então, subindo de nível pra Ja'Marr Chase, as chuteiras dele foram um presente de... Chuteiras Fruit Pebble Briar. Elas eram bem frutadas, com desenhos de Fruit Pebbles por todo lado, combinando com os tênis frutados do LeBron. O pacote veio ainda com uma caixa personalizada de Ja'Marr Pebbles, que com certeza devoro. Mesmo Jamal usando as novas chuteiras nos treinos e jogos, suas Serial Killers são das mais baratas do vídeo, custando só $160. Subindo de nível, as chuteiras de outro jogador eram mais caras porque vieram de um filme, Caça-Fantasmas. Como os personagens do filme não só usam armas futuristas que eliminam fantasmas, mas também porque os fantasmas sempre atacavam de volta com uma gosma verde, essas coisas inspiraram jogadores da NFL a realmente comprar itens do filme. Josh Jacobs mandou personalizar as chuteiras por esse motivo. Com logos dos caça-fantasmas, mini-armas do personagem principal e o nome de Josh por todo lado, as chuteiras ainda estavam cobertas de gosma. Claro que ele usou as chuteiras para viralizar. Embora custem $290, Cam Newton recebeu chuteiras ainda mais valiosas ao vencer um prêmio icônico. Após Cam se tornar o único MVP dos Panthers, a Under Armour, que já fazia comerciais e chuteiras exclusivas para ele, criou novas chuteiras douradas brilhantes em homenagem à sua maior conquista. E não tinham só MVP ou logo, as chuteiras traziam as estatísticas mais impressionantes do Cam por todo lado. Ele estreou as chuteiras antes do maior jogo da vida, empolgado se preparando para o Super Bowl. Acho que ele usou outras chuteiras no jogo para não estragar o par mais insano e por isso o time dele provavelmente levou uma surra. Mesmo assim, as chuteiras douradas continuaram insanas e no fim, 50 pares limitados e autografados foram leiloados por $100 cada. Mas as chuteiras do CD Lamb não custaram só mais que o dobro disso. Elas homenagearam alguém cujo helicóptero subiu e matou todo mundo a bordo. A tragédia da morte repentina de Kobe Bryant é algo que afetou atletas do mundo todo, mas ninguém pareceu mais afetado por isso do que o astro da NFL, CeeDee Lamb. É por isso que ele não só passou 12 horas fazendo uma tatuagem do Kobe nas costas. CD também pegou um par de tênis Kobe, os Midnight Navy Sixes, e mandou transformá-los em chuteiras. Eles combinavam com as cores do time do CD, então ele realmente pôde usá-los durante um jogo para homenagear Kobe. Da recepção que virou touchdown a outras ainda mais incríveis, tudo com as chuteiras personalizadas, esse é um dos motivos dos perfis de tênis seguirem postando sobre ele. Seus Kobe personalizados valiam mais de $1.000, tem que respeitar o CD por isso. Mas agora, mesmo que as chuteiras de Devontae Adams fossem muito caras, ninguém se importou. Elas ainda o tornaram motivo de piada mundial. Pouco antes de um jogo importante, Devontae recebeu uma entrega especial do parceiro. O que achou, cara? E foi o presente perfeito para mostrar que ele era o maior hype beast da NFL. Chuteiras personalizadas Jordan 1 Dior. Pop Smoke ficaria orgulhoso. As chuteiras certamente não passariam despercebidas, principalmente em um jogo de playoff. Porque Devontae entrou em campo e começou a fazer jogadas imediatamente, enquanto as chuteiras dele chamavam toda a atenção dos fãs. Todos viram os tênis de grife dele na recepção para touchdown. Como Devontae foi o primeiro da NFL a usar essa marca em jogo, as chuteiras viraram um assunto maior que seus próprios lances. Infelizmente, Devontae e seu time perderam o jogo. Depois, torcedores pioraram tudo zoando totalmente suas chuteiras. Alguns dizendo até que eram falsas. Um torcedor disse ao Devontae que ele só vai usar as chuteiras Dior personalizadas em casa. Caramba. Independentemente do que disseram no Twitter, Devontae estava tranquilo, pois onde quer que usasse as chuteiras, elas custaram caro, $1.000. O que é ridículo até você perceber que as chuteiras de outro jogador, ainda mais caras, brilham como o quê? Brilham como um diamante. Ô Rihanna, fica quieta com essa testa enorme aí.
Brilhar como um diamante é pouco. Meu parceiro Debo Samuel tá sempre brilhando porque ele realmente usa diamantes. Dos brincos aos relógios, às vezes um cordão, até os pés do Debo brilhavam enquanto ele se animava para o jogo. Ele se inspirou nos Nike Dunk Low, tênis com mais de 1000 cristais. Depois disso, Debo mandou transformar esse modelo em chuteiras personalizadas. Depois de calçar essas chuteiras, elas não só acompanharam o Debo no jogo, mas também ajudaram nas jogadas enquanto ele brilhava na minha tela. Vendo ele com essas chuteiras, nem quero mais chamar pelo nome. Agora pra mim, ele é DD, Debo Diamante, já que o brilho custou mais de 2.500. Mas que sinceramente as chuteiras dele são baratas perto de outras ilegais que alguns jogadores usaram. Alvin Kamara, DeSean Jackson e Marshawn Lynch viraram criminosos da NFL porque eles não só quebraram as regras das chuteiras da liga. Eles receberam multas de milhares de dólares cada um por causa das chuteiras. A primeira situação nem se preocupou em arruinar o feriado de um jogador, porque era o dia de Natal quando o Vikings enfrentou os Saints. Alvin Kamara não só entrou em campo usando chuteiras de cores diferentes, como seu espírito natalino tomou conta do jogo ao ajudá-lo a marcar não apenas um. Ele disparou, nem dois. Kamara. Touchdown, mais 3 touchdowns só no primeiro tempo. Eu nunca tive gangues de nascença. E depois de dizer isso, ele fez história no feriado indo ainda mais longe, não marcando só 4 ou 5 touchdowns. Ele marcou 6. Isso empatou o recorde de mais touchdowns corridos em um jogo, por isso ele estava lá fazendo anjos no gramado. Kamara ficou provocando os Vikings o jogo inteiro enquanto suas chuteiras chamavam atenção, mas a NFL não ligou para seu desempenho. A política de chuteiras deles diz que as chuteiras dos jogadores devem combinar com as cores do time, e só de olhar para os uniformes dos Saints, tudo que eu vejo é branco, preto e dourado. É por isso que o Grinch, quer dizer, a NFL, achou que as chuteiras do Kamara eram o oposto do que era permitido, então eles multaram o Kamara em $5.000. Multa. Essa foi a mais barata das 3 vezes em que chuteiras causaram problemas. O próximo par, de DeSean Jackson, foi ainda mais polêmico. A situação das chuteiras dele ocorreu quando notícias sobre policiais matando civis inocentes eram frequentes. DeSean acreditou que chuteiras personalizadas ajudariam a conscientizar e promover mudanças. Por isso, ele mandou pintar um par branco com padrão de tigre azul claro e fita de isolamento. Obviamente, não usaria só no aquecimento para depois esconder as chuteiras. DeSean continuou usando as chuteiras durante o jogo, onde ele estava dominando e até provocando os adversários, mas o que ele tinha nos pés acabou mexendo com a cabeça de algumas pessoas. Não só as chuteiras do DeSean apareceram em todos os programas esportivos, mas toda a atenção que elas estavam recebendo, junto com o fato de não combinarem com o uniforme do DeSean, virou um assunto polêmico com o qual a NFL não queria continuar envolvida. Para evitar que os jogadores repetissem isso, multaram DeSean em mais de $6.000. Mesmo que a multa fosse alta, Marshawn Lynch não teme polícia. Acha que ele vai temer a NFL por causa das chuteiras dele? Claro que não. Por isso, o que ele calçou era tão colorido que dominou toda a NFL? Tudo isso porque Marshawn sempre foi obcecado por Skittles. Ele tem até um carro temático, chega aos jogos com carros cheios de Skittles e aparece ao vivo, fazendo truques com seu doce favorito. Ao ganhar seu próprio sabor de edição especial no Marshawn Pack, os fãs souberam que era seu lanche favorito. Por isso, começaram a levar placas e jogar Skittles nos jogos dele sempre que ele marcava, o que só motivou Marshawn a ir além com os Skittles. Ele ganhou chuteiras personalizadas cobertas de Skittles, depois colocou cadastros na cor limão dos Skittles pra todo mundo reparar no estilo dele. O cara até usou essas chuteiras pra dominar um jogo de verdade. E como todo mundo podia ver as chuteiras dele se destacando, especialmente com as câmeras dando zoom nelas, a NFL acabou dizendo: "Ah, com licença, senhor. A liga não é parceira dessa marca, então as chuteiras estão proibidas. O Marshawn foi multado em $10.000 por isso. Chega dessas chuteiras baratas. Agora só falaremos de chuteiras que custam dezenas de milhares de dólares, e ainda restam as que valem centenas de milhares. Antes, as chuteiras de um jogador eram tão caras que pareciam vir de uma joalheria. Agora, pedra e joia não são as únicas formas que Ray McCloud gosta de se exibir. Ele também adora usar roupas de grife, especialmente sua marca favorita, Louis Vuitton. É por isso que ele se inspirou nesses Air Force One dourados da LV que, sinceramente, meu Deus, são alguns dos tênis mais bonitos que já vi. Caramba. Foi mal. Então nosso garoto mandou personalizar chuteiras do jeitinho dele, com uma etiqueta vermelha e suas iniciais na lateral. Agora, é claro, esse cara estava ostentando elas logo antes do Super Bowl. Durante o jogo, ele usou as chuteiras e as câmeras mostraram elas em recepções e até num erro no punt. Apesar do erro dele ter praticamente custado o jogo, ele ainda postou várias fotos das chuteiras depois, já que custaram mais de $3.000. Por mais caras que fossem, não se comparam às chuteiras dos jogadores, que parecem saídas dos videogames.
Chuteiras de outro universo ou aquelas ridículas de $250 milhão que prometi antes, cara. E antes de chegarmos nessa, já que você chegou até aqui no vídeo, vou te mostrar uma maneira de entrar na ação da NFL durante toda a temporada. Meus parceiros da Game Time, patrocinadores do vídeo, me deram ingressos para assistir a um jogo da NFL e mostrar a experiência. Entrei num helicóptero, sobrevoei Wisconsin e cheguei ao Lambeau Field para um confronto de rivais. Ao entrar, percebi que nenhum torcedor imaginava o que viria, cara. Depois que o jogo começou, eu vi alguns touchdowns, incluindo um do meu parceiro que fez o grid na frente de todo mundo. Aí sim, JJ Papai. Essa foi a melhor experiência de futebol americano que já tive, graças ao Game Time. E é por isso que você deveria se juntar a mim da próxima vez usando o aplicativo deles, porque é a melhor experiência para garantir ingressos que você vai encontrar. Para qualquer evento, não só NFL, NBA, MLB, shows e muito mais, o Game Time mostra os melhores preços disponíveis. Adoro a seção Game Time Peak, pois exibe os eventos mais esperados da sua região, e ao clicar em um, está tudo pronto. Você pode escolher o lugar e a quantidade de ingressos. Há uma aba de super oferta que oferece assentos de primeira linha. No meu caso, mostra que essa oferta está entre o 1% das melhores. E antes de fazer qualquer compra, você pode ver exatamente a visão que vai ter de qualquer assento na arena inteira. Isso é irado, cara. Não importa se você está tentando comprar ingressos cedo, de última hora ou tarde. O aplicativo permite que você resolva tudo sem estresse e sem taxas escondidas. E se isso ainda não bastar, eles ainda permitem que eu te dê um desconto incrível no seu primeiro evento. Tudo o que você precisa fazer é baixar o aplicativo Game Time, criar uma conta, depois usar meu código FieldFlix e eu garanto que os ingressos para o seu primeiro evento vão ter um desconto extra, sujeito a termos e condições. Quero que você viva um evento ao vivo como nunca antes, então teste o app Game Time pelo menos uma vez. E se você encontrar algo que queira aí, use esse código aqui, FieldFlix, para ganhar um desconto grátis. Depois me conta nos comentários a que jogo você vai. E vai saber, cara, talvez eu apareça bem do seu lado. Mas enfim, voltando para as chuteiras mais insanas e caras que os jogadores da NFL possuem, começando com chuteiras de $30 mil que saíram de videogames. Eu já achava que as chuteiras do Patrick Surtain II eram iradas porque eram baseadas nas iniciais dele, PS2. E claro, também tinha um tema de videogame, com logos de PS2 por toda parte. Além de usar nos pés ao dominar o jogo, até a página do Reddit do time elogiou as chuteiras. Outros jogadores da NFL receberam chuteiras de videogame ainda mais insanas por terem as maiores notas de todos os tempos no Madden. Como quando Rob Gronkowski, Luke Kuechly e Antonio Brown ganharam chuteiras personalizadas 99 por terem overall 99. As chuteiras brancas com dourado traziam fotos e nomes deles, mas nos Madden seguintes, os jogadores tiveram novas opções. Khalil Mack ganhou uma caixa personalizada para suas chuteiras brancas e douradas. Bob Wagner recebeu uns Jordans brilhantes e ficou animado. Não, você não está. Olha isso. Uau. Olha as chuteiras. Olha as chuteiras. Mas Justin Jefferson ganhou um pacote completo do Madden que veio com um PS5 personalizado e um controle, um card colecionável banhado a ouro, e obviamente umas chuteiras Under Armour douradas com as iniciais dele, selo de overall 99 e até uns cristais. Essas chuteiras tinham de tudo. Mas Jefferson queria usar elas com a bola, principalmente nos treinos, onde ele estava fazendo graça. Você já sabe o que eu tenho nos pés. As 99... E ele ainda usou elas no primeiro jogo da temporada, onde passou das 150 jardas. Chuteiras de videogame literalmente fizeram esse cara ter números de videogame, mas outras chuteiras de videogame têm uma história bem emocionante. Pois o que Christian McCaffrey usou foi apenas ajudar o sonho de um de seus maiores fãs a se realizar. Logan Hale, um garoto que não só amava McCaffrey, como também adorava jogar videogame. Até que com apenas 12 anos ele infelizmente foi diagnosticado com câncer e foi obrigado a ficar no hospital por meses. Agora ele tinha um videogame no hospital para passar o tempo. E isso ajudou tanto Logan que ele e sua família criaram o Logan Project, arrecadando dinheiro para levar videogames a hospitais para outras crianças doentes. Quando McCaffrey finalmente soube que Logan estava fazendo muito para ajudar os outros e também era um grande fã, McCaffrey visitou Logan no hospital e depois acabou enviando um vídeo incentivando-o a continuar forte. Mas poucos minutos depois de Logan assistir ao vídeo, ele faleceu. Ao saber disso, McCaffrey sentiu que precisava homenagear seu garoto. Então ele mandou fazer um par de chuteiras com um tema de jogos digitais, o nome de Logan e o logo do Logan Project na frente. Depois McCaffrey usou as chuteiras em um jogo, correu quase 100 jardas, fez um touchdown e ajudou seu time a vencer. Ele autografou as chuteiras antes do leilão e todo o valor arrecadado foi destinado ao Logan Project. Elas foram vendidas por mais de $33 mil. Caramba, um salve pro McCaffrey, cara. Mas beleza, vamos animar o clima de novo.
As chuteiras do George Kittle não eram só caras num outro nível, elas vinham do segundo maior jogador de basquete de todos os tempos. Tô falando daquele careca de Chicago que não chega no nível do LeBron, cara. Enfim, olha, o George Kittle sempre foi fissurado em tênis, quer dizer, em chuteiras. Por isso, ele sempre usa chuteiras exclusivas e ainda zomba dos outros pelo que calçam. Então, vocês estão lá em todo treino. Vocês assistem a gente o tempo todo, mas vocês realmente precisam melhorar o estilo de tênis de vocês. É absolutamente horrível. Eu tô com os Vimeros, esses são top. E o Grant usa Vans todo santo dia. New Balance parece Vans. Esses são Vans. Tudo bem, mas você usa isso todo dia, então precisa variar um pouco. Observo os tênis de vocês e estou decepcionado com vocês como comunidade. Nível 8, pessoal, vamos resolver juntos. E a única razão do Kittle conseguir se safar fazendo essas coisas é porque ele sempre tá com uns tênis estilosos no pé. Quando ele pegou um Jordan 1, o de Chicago, que já era lendário, e o transformou em chuteiras personalizadas com cristais vermelhos, pretos e brancos, não era só para exibir. Kittle usou elas enquanto fazia várias recepções em um dos melhores jogos da temporada. Segura essa, Lulu. Sempre que um jogador usa chuteiras caras, ele se destaca. Acho que já notei o que deveriam fazer. As chuteiras brilhantes do Kittle eram especiais, por isso quem as desenhou não postou apenas fotos dele usando, pois eram únicas. As chuteiras foram inspiradas em tênis caros. Isso é erro de digitação? Ah, não é? Sim, ainda estou gravando. Vou falar agora. Os tênis custavam $40 mil. Mas quando você acha que não pode ficar mais caro, dois dos quarterbacks mais lendários da NFL superam todos os jogadores mostrados até agora. O que eles usam nos pés só é caro porque conquistaram feitos que só os maiores de todos os tempos conseguem. Johnny Unitas levou os Colts a conquistar não um, não dois, mas 3 campeonatos. Quando ele se aposentou e entrou no Hall da Fama, as chuteiras de sua última temporada viraram lenda. Johnny usava chuteiras pretas de cano alto o tempo todo, como ao encontrar fãs, tirar fotos com o time e até mesmo durante os jogos. Mesmo que as BBC dele, as grandes chuteiras pretas, não fossem algo que eu pagaria pra ter, elas foram vendidas por $1.000. Mas as chuteiras mais caras de Tom Brady custam ainda mais. Quando o time dele enfrentou os Chargers nos playoffs de 2006, todos achavam que Brady perderia. E isso parecia se confirmar quando ele ficou atrás por 14-3. Mas no fim, Brady estava perdendo por apenas um touchdown com apenas alguns minutos restantes, e foi aí que ele conduziu seu time por todo o campo e fez algumas jogadas insanas para empatar o jogo. Depois ele fez um dos melhores passes da carreira e preparou o field goal que garantiu a vitória. Brady pode até ser Jesus por fazer algo tão insano, mas aquela atuação decisiva nem foi o principal tema do jogo. As chuteiras Nike Zoom brancas e azuis usadas por ele na virada chamaram atenção por serem as únicas que usou nos playoffs autografadas e autenticadas. Então, quando elas foram a leilão, o vencedor levou as chuteiras para casa por mais de $88 mil. 88 mil? Beleza, não vou mentir, isso é realmente muito dinheiro. Agora que chegamos aos 6 dígitos, vamos falar das chuteiras de um jogador vindas de outro universo. Os NFTs estavam dominando tudo e todo mundo queria um pedaço do metaverso. Então, Andrew Sendell não só adquiriu um dos NFTs mais raros, um Bored Ape com chapéu militar e camisa havaiana, como também personalizou chuteiras com seu macaco e o número oficial na lateral. Isso me lembra o que o astro da NBA Tyrese Haliburton fez ao combinar seu macaco com rosa chiclete em alguns tênis, mas jogar com eles é outra coisa. Fiquei surpreso que Andrew usou as chuteiras ao fazer tackles e ajudar seu time a surpreender um dos melhores da liga. E como essa foi a única vez que um NFT encontrou a NFL, é por isso que as chuteiras dele combinadas com o macaco valeram $165 mil. Até os preços dos NFTs despencarem e os itens perderem valor, pessoas como Andrew perceberam que foram tolas por gastar tanto. O estilo do Odell Beckham com as chuteiras é eterno, já que suas chuteiras não só foram as mais caras da NFL, mas também bateram recorde mundial. E sim, precisamos falar de Super Bowl de novo. Parece que no maior palco os jogadores estão sempre querendo se exibir, mas o Odell já estava planejando isso com antecedência. Ele fez um designer gastar mais de 100 horas criando chuteiras com as cores do seu time em pele de Python. Elas tinham o logo do Odell na lingueta, ouro amarelo e um símbolo da Nike feito com mais de 1.500 diamantes. Nunca pensei que algo tão elaborado terminaria em um campo de futebol americano, mas é o Odell, cara. Ele já esteve em campo com alguns dos tênis mais caros e raros que a Nike Air já fez. No dia do Super Bowl, Odell aquecia e fazia recepções com uma mão usando suas novas obras-primas. Mesmo sendo as chuteiras mais caras não só da NFL, mas da história do esporte, elas custam mais de $150 mil. Mas, por sorte, você nunca vai precisar gastar tudo isso para clicar nesse vídeo, cara. É de graça. Pode confiar em mim, cara. Clica aí.